Lição número 1. Coloque todos os seus ovos em uma cesta. Todo mundo diz: diversifique. Nunca coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Isso é uma besteira enorme se você estiver começando. É só olhar para qualquer pessoa rica e você vai ver que ela enriqueceu focando em uma única coisa. Você acha que o Bezos começou a Amazon vendendo de tudo? Que nada, só livros, e era isso. Primeiro ele ficou conhecido como vendedor de livros, só depois expandiu para uma loja que vende de tudo. No início, o Facebook focou em universitários, o Bill Gates focou em software. Aqui vai uma regra de ouro. Você fica rico focando em uma coisa só. Você continua rico diversificando. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Veja os empreendedores, por exemplo. Quando eles finalmente conseguem fazer um produto dar certo, de repente já pensam logo: hora de lançar 17 produtos novos. Calma! Você acabou de descobrir algo que funciona. Para que bagunçar tudo? E nem me fale daqueles investidores iniciantes que têm R$3.000 preocupados com a divisão perfeita entre ações e criptomoedas. Não, você não está diversificando riqueza, só está espalhando a pobreza. De novo, o sucesso vem de ficar obcecado por uma única coisa: um negócio, um produto, um grupo de clientes, uma rede social. Bata o primeiro milhão, aí sim podemos falar de diversificação, ok? Andrew Carnegie já sabia disso há 100 anos, quando disse: coloque todos os seus ovos em uma cesta e aí cuide muito bem dessa cesta. Lição número 2. Liberdade financeira é mais fácil do que você pensa. Aqui vai o segredo que a maioria das pessoas não percebe. Você não precisa ficar rico primeiro para ter liberdade financeira. Ecker conta que uma de suas alunas percebeu que se alugasse o próprio apartamento e se mudasse para um lugar mais barato, a renda passiva do aluguel já seria suficiente para cobrir todas as despesas dela, e ela até conseguiria economizar um pouco. E foi exatamente isso que ela fez. Ela colocou seu apartamento para alugar, se mudou para um lugar mais barato e conquistou a liberdade financeira. Só depois disso ela começou a construir o próprio negócio e a ficar rica. Pense como se fossem 2 escadas diferentes que você precisa subir. A liberdade financeira é uma escada de 10 degraus, enquanto ficar rico é uma escalada de 1.000 degraus. Comece pela subida mais fácil. Foque em criar renda passiva suficiente para bancar o básico. Quando você não estiver mais preso a um salário para se sustentar, vai ter tempo e liberdade para buscar enriquecer. Lição número 3. O caminho simples para a riqueza. O pai rico dizia que ficar rico, na verdade, é simples. Você só precisa fazer uma coisa: comprar mais ativos. Só isso. Se você comprar mais ativos, vai ficar rico. Como Kiyosaki explica, um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. E um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, né? Mas a maioria faz o contrário. Enche a vida de passivos, achando que são ativos. Depois de ler o livro, comecei a prestar atenção em cada compra que fazia. Um dos ativos que comprei foi um imóvel para aluguel, que me dava $40 por mês de fluxo de caixa positivo. Mas, ao mesmo tempo, percebi algo surpreendente. Um dos meus vídeos no YouTube também estava me rendendo $40 por mês. Isso foi um verdadeiro alerta para mim. Percebi que meus vídeos no YouTube eram ativos. Eu só precisei criá-los uma vez, mas eles colocavam dinheiro no meu bolso todo mês, assim como um imóvel. Olha só a parte interessante. O imóvel me custou $12.000 de entrada. O vídeo custou só algumas centenas de dólares e ainda foi divertido de fazer. A partir daí, comecei a levar o YouTube a sério, produzindo mais vídeos e até lançando canais em outros idiomas. Cada vídeo virou um ativo, me aproximando cada vez mais da liberdade financeira. Lição número 4. Não viva abaixo dos seus meios. Expanda os seus meios. Se você consultar um planejador financeiro, ele vai olhar para os seus gastos e aconselhar cortes, como parar de tomar café de marca cara. Kiyosaki diz: por que não olhamos para o outro lado da equação e encontramos formas de expandir nossos meios, de modo que o preço de um café se torne insignificante?
Cortar gastos destrói a paixão de viver. Não destrua sua paixão. Em vez disso, encontre maneiras de alimentá-la. Sempre pergunte: como eu posso fazer para conseguir pagar por isso? Lição número 5. A mágica de pensar grande. A maioria das pessoas não consegue pensar grande. Nem mesmo conseguem imaginar ter 5 milhões na conta bancária delas. Vamos deixar claro. Pensar grande não faz as coisas acontecerem como mágica, mas é o primeiro passo. E se você nem começar por aí, vai continuar parado no mesmo lugar. Por exemplo, eu fiz faculdade de Economia e Administração. Quase 99% dos meus colegas tinham um objetivo: se formar e conseguir um bom emprego em um banco ou numa empresa multinacional. Era o máximo que conseguiam imaginar. Mas alguns pensavam grande. Não queriam trabalhar em uma empresa legal, queriam construir uma empresa legal. 12 anos depois, adivinha? Todo mundo conseguiu exatamente o que planejou. Pensar grande molda o seu futuro. Se você não consegue nem imaginar uma vida maior, nunca vai construir uma. Lição número 6. Quanto vale 1 hora do seu tempo? Você já foi fazer compras e passou horas em várias lojas só para achar os produtos mais baratos e economizar 5 ou 6 reais? Ou já ficou 1 hora na fila só para ganhar um bolinho grátis? Se você já fez isso, então tem uma mentalidade de pessoa pobre. Desculpa falar assim, mas deixa eu explicar. Claro que não é errado economizar ao fazer compras, mas veja por esse lado. Se você passa 1 hora procurando a laranja mais barata só para economizar 60 centavos, isso significa que está valorizando o seu tempo a 60 centavos por hora. Pessoas ricas não fazem isso. Em vez disso, eles focam em encontrar formas de fazer a hora deles valer 6 mil reais. Lição número 7. Dinheiro igual energia de vida. Pense bem. Você literalmente vende horas da sua vida para ganhar dinheiro. O dinheiro no seu bolso não é só papel, são horas da sua vida acumuladas. Encarar o dinheiro como energia de vida mudou completamente a forma como eu gasto. Na primeira vez que eu ouvi falar desse conceito, eu ganhava 5 dólares por hora, o que dava 40 dólares por dia. Toda vez que queria comprar alguma coisa, eu me perguntava: quantas horas de trabalho isso representa? Por exemplo, uma jaqueta de couro que custava 80 dólares não era só dinheiro, eram 2 dias inteiros da minha vida. Quando você começa a ver suas compras assim, passa a valorizar o dinheiro de outra forma. Lição número 8. Riqueza geracional. Ganhar dinheiro e preservar dinheiro são 2 coisas diferentes. E isso está ainda mais difícil hoje em dia, porque continuamos imprimindo mais dinheiro, o que faz nossas economias valerem cada vez menos. É uma coisa meio doida, na verdade. Se você olhar para a história, toda moeda de papel acabou entrando em colapso em algum momento, do denário romano ao Marco da República de Weimar. E mais cedo ou mais tarde, a moeda que você usa hoje vai ter o mesmo destino. Então, como preservar riqueza ao longo das gerações? O James Richards conta uma história interessante no livro Road to Ruin. Ele conheceu uma família italiana que manteve a riqueza por mais de 800 anos. Foram 31 gerações. Eles sobreviveram a todos os ciclos de mercado, epidemias como a peste negra e até 2 guerras mundiais. Quando Richards perguntou qual era o segredo, a resposta foi surpreendentemente simples. 1/3, 1/3, 1/3. Eles mantinham 1/3 da riqueza em imóveis e terras, 1/3 em ouro e 1/3 em arte valiosa. Embora a arte seja confusa para mim, eu sigo no que entendo. Ouro físico que você pode segurar na mão e casas que sempre vão ser necessárias. Lição número 9. Para ganhar 1 milhão, entenda a lei da afeição. A lei da afeição diz que para ganhar 1 milhão, você precisa ajudar 1 milhão de pessoas. Claro que não precisa ser exatamente 1 milhão, mas acho que você entendeu a ideia. Quanto mais pessoas você ajudar, mais dinheiro vai receber. Por exemplo, o Jeff Bezos é muito mais rico que o seu barbeiro, David, não porque ele seja uma pessoa melhor,
mas porque impactou mais pessoas. Ele ajudou milhões de compradores a comprarem com facilidade. E não só isso, também ajudou vendedores a comercializarem seus produtos no mundo todo. Então a lição é simples: quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha. Lição número 10. Só falta uma habilidade para você ficar rico. Em uma entrevista com uma jornalista, Robert Kiyosaki percebeu que ela queria muito se tornar uma autora best-seller. Ele viu que ela era uma ótima escritora e deveria seguir esse caminho. Ela contou que já tinha tentado, mas ninguém se interessou. Robert aconselhou que ela fizesse um curso de vendas para conseguir promover a si mesma. Mas ela ficou ofendida com o conselho e disse: "Tenho um mestrado em literatura inglesa. Por que eu iria aprender vendas? Eu sou uma profissional, fiz faculdade para aprender uma profissão justamente para não precisar ser vendedora. Eu odeio vendedores, eles só querem dinheiro." Robert Kiyosaki apontou de forma bem gentil que ele era um autor best-seller, ou seja, um autor de livros mais vendidos e não de livros mais bem escritos. O mundo está cheio de pessoas talentosas e bem formadas, médicos, advogados, dentistas, e mesmo assim, muitos deles têm dificuldade financeira. Um consultor de negócios sábio disse uma vez: só falta a eles uma única habilidade para alcançar a riqueza. Lição número 11. Fique rico jovem. Talvez você já tenha visto essa imagem. É de um casal de idosos de férias. Infelizmente, eles estavam tão cansados que nem conseguiram aproveitar o passeio de barco. Não me entenda mal, não estou rindo desse casal. Isso serve para me lembrar da importância de ficar rico jovem, para não precisar esperar até a aposentadoria para aproveitar a riqueza. Acho ótimo que há um livro, o The Millionaire Fastlane, que fala sobre isso. O livro ensina como enriquecer jovem. O autor explica os caminhos da via lenta e da via rápida para ficar rico. Na via lenta, você trabalha duro por 40 anos para, quem sabe, se aposentar rico aos 65. Já a via rápida é sobre construir um negócio que funcione sem você estar presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou criar ativos que gerem renda. Apesar do nome Via Rápida, ainda exige vários anos de trabalho duro, mas não tantos quanto 40 anos. Lição número 12. Crie a sua própria sorte. Digamos que você e eu estamos procurando um imóvel para investir. Eu vou e visito 10 apartamentos, mas você visita 100. Quem você acha que vai ter mais sorte? Claro que vai ser você. Para quem vê de fora, vai parecer que você simplesmente achou um ótimo negócio por acaso. Mas, na verdade, você criou a sua própria sorte agindo. Quanto mais você age, maiores são as chances de ter sorte. Lição número 13. Truques mentais com dinheiro. Pense no seu cérebro como pastas no computador. Tem uma pasta para poupança, outra para investimentos, bônus e para gastos diários. Veja, a gente trata o mesmo dinheiro de forma diferente, dependendo da pasta em que ele está. Por exemplo, talvez você hesite em gastar R$5.000 da sua poupança para comprar um iPhone novo, mas se o seu chefe te dá um bônus de R$5.000, você provavelmente compra o iPhone sem nem pensar duas vezes, né? Isso se chama contabilidade mental e pode te custar dinheiro. Então, aqui vão 3 dicas para virar esse jogo a seu favor. 1. Mantenha pouco dinheiro na conta de gastos e coloque o resto na conta de poupança. Porque nossa mente vê a poupança como algo sagrado, não dá para mexer. 2. Sabendo que a contabilidade mental é uma fraqueza humana natural, os cassinos usam fichas em vez de dinheiro. Por quê? Porque assim você não vê o dinheiro real indo embora. Agora você consegue entender como pagar no cartão também influencia seus gastos? Use dinheiro vivo sempre que possível. 3. Tenha um objetivo antecipado para qualquer renda extra que receber. Por exemplo, guarde todos os bônus para investir. Lição número 14. Como gastar mais nas coisas que você ama com um plano de gastos consciente. Um plano de gastos consciente começa com esta mentalidade. Gaste sem medo nas coisas que você ama
e corte sem dó as coisas que não ama. Ter automação financeira ajuda a colocar esse plano em prática. Por exemplo, veja como Alex faz. Alex recebe o pagamento no fim do mês. 5% do salário vai para a aposentadoria. 25% vai para investimentos. 25% vai para a poupança. E a automação que ele configurou paga automaticamente os custos fixos, como internet, empréstimos e seguros. O dinheiro que sobra na conta é para gastar sem culpa. Alex adora experimentar restaurantes diferentes todo fim de semana e comprar eletrônicos. Então gasta R$1.000 por mês com isso. Talvez você pense que o Alex está desperdiçando dinheiro, mas ele tem um plano consciente. Alex gasta menos com o que não faz diferença para ele. Por exemplo, ele não assina Netflix e não paga academia, porque se exercita caminhando no parque. E antes de gastar com as coisas que ama, ele já guardou 55% do salário e pagou todas as contas. Lição número 15. Torne-se a pessoa que ganha mais. Se você ganha R$1.000 por mês e quer chegar a 10 mil, precisa começar a agir como alguém que já ganha 10 mil. Quando você faz isso, a sua mentalidade muda. Logo, o seu comportamento muda também. Você começa a pensar de outra forma, a assistir vídeos diferentes, a fazer amizade com pessoas diferentes. E isso vai te levar a encontrar ideias para alcançar os R$10.000 por mês. A maioria faz o contrário. Espera o dinheiro chegar só para então mudar de comportamento. Mas a verdade é que você precisa se tornar essa pessoa primeiro. Quando consegue, os resultados vêm. Lição número 16. A regra 80-20 nos investimentos. Se você quer entrar no mundo do empreendedorismo e dos investimentos, precisa entender que muitas coisas seguem a regra 80-20. Investidores experientes e grandes empresas já esperam que 80% das suas decisões de investimento vão falhar. Warren Buffett mesmo admitiu que teve participação em mais de 400 empresas ao longo da vida, mas os maiores lucros vieram de apenas 10. Então a lição aqui é: aceite que nem todas as suas decisões de investimento vão dar certo, e está tudo bem. Adote uma estratégia de longo prazo. Lição número 17. Faça e enriqueça, não só pense. Algumas semanas atrás eu estava conversando com um amigo e começamos a falar sobre um livro chamado Pense e Enriqueça. Ele me disse que já viu muita gente lendo esse livro, mas nunca viu ninguém realmente ficar rico. Ele estava tentando provar que as ideias do livro não funcionam, o que eu não concordo. Eu acredito muito que as pessoas não enriquecem porque não agem. Elas leem o livro, começam a repetir afirmações, definem metas, visualizam e param por aí. Elas não tomam atitude nenhuma. É como querer ganhar na loteria sem nem comprar o bilhete. Não estou dizendo para comprar bilhete de loteria, é só um exemplo. Mas até algo tão aleatório quanto ganhar na loteria exige ação. Lição número 18. Saiba o quanto é suficiente. Às vezes há o perigo de nunca achar que se tem o suficiente. As pessoas podem ter riqueza, propriedades e poder, mas a ganância por mais pode fazê-las arriscar tudo. Veja o caso do Rajat Gupta, que foi de menino órfão a CEO da McKinsey & Company. Seu patrimônio foi avaliado em US$100 milhões. Mas Gupta queria mais. Em 2008, durante a crise do Goldman Sachs, Warren Buffett investiu US$5 bilhões para salvar o banco. Como membro do conselho, Gupta ficou sabendo antes do público e comprou ações secretamente antes da alta provocada pelo investimento de Buffett. Depois foi preso por uso de informação privilegiada. Por causa da ganância e de nunca achar que era o suficiente, ele destruiu a própria reputação e carreira. Você precisa saber quando já tem o suficiente e não se comparar com os outros, porque quando se compara, sempre vai querer mais, pois sempre tem alguém que parece estar melhor que você. Lição número 19. A matemática por trás de investir mais cedo. Billy, Susan e Kim investiram R$3.000 por ano, com retorno anual de 10%. Billy começa aos 15, investe por apenas 5 anos e para aos 19.
Susan começa aos 19, investe por 8 anos e para aos 26. Kim começa aos 27 e continua investindo por 39 anos, até aos 65. Então, quem tem mais dinheiro aos 65 anos? Aqui estão os números. Kim tem 1,3 milhão de reais, tendo investido 117 mil ao longo de 39 anos. Susan tem 1,5 milhão de reais, tendo investido 24 mil ao longo de 8 anos. E, por último, Billy tem 1,6 milhão de reais, tendo investido apenas 15 mil em 5 anos. O menor valor entre os três, mas o investimento dele teve mais tempo para crescer. Esse é o poder de começar a investir cedo. Lição número 20. Entenda a alavancagem para construir riqueza enquanto dorme. Se sua renda está atrelada ao seu tempo, isso significa que, para ganhar mais, você precisa gastar mais tempo trabalhando. Veja o que você pode fazer. Dormir menos para trabalhar também à noite. Depois, fazer hora extra nos fins de semana. Mas existe um jeito melhor? Sim. Primeiro, você precisa entender a alavancagem. Existem 3 tipos de alavancagem: trabalho, capital e produtos sem custo marginal de replicação. Trabalho significa usar pessoas para gerar mais dinheiro. Você só tem 24 horas no dia. Mais pessoas significa mais trabalho feito, sem depender só de você. Capital significa usar dinheiro para gerar mais dinheiro. Pense em um investimento. O dinheiro que você aplica em outro negócio traz mais dinheiro para você. Produtos sem custo marginal de replicação são, por exemplo, código ou mídia. No caso de código, você cria um app ou software uma vez, e ele pode ser replicado para milhões de pessoas sem custo extra. No caso de mídia, pense neste vídeo no YouTube. Eu gravei uma vez, mas milhões podem assistir. O mesmo vale para um e-book. Não há custo para replicar. Mas se você escreve um livro físico, tem que pagar para imprimir cada exemplar. Então, a alavancagem é a chave para ganhar mais sem trabalhar mais horas. Lição número 21. Saiba exatamente o que você quer. O motivo número 1 de a maioria das pessoas não conseguir o que quer é que elas nem sabem o que querem. Imagine você e um amigo pedindo um lanche na lanchonete. Seu amigo fala: "Um sanduíche, por favor?" Enquanto você diz: "Um sanduíche de atum com queijo provolone, mas não nesse pão. Prefiro pão integral com sementes de girassol. E sem cebola, coloca pepino, tomate e tosta, por favor." Adivinha? Seu amigo recebe um sanduíche aleatório e fica insatisfeito. Você recebe exatamente o que pediu. Pessoas ricas sabem exatamente o que querem e estão comprometidas em conseguir. Se você quer uma vida rica, defina claramente como essa vida rica é. Por exemplo, quero liberdade para trabalhar quando e onde quiser. Quero levar meus pais para uma viagem bacana 2 vezes por ano. Quero poder comer em bons restaurantes sem olhar o preço antes. Saiba o que quer, depois planeje como chegar lá. Lição número 22. Cuide da sua própria vida. A maioria das pessoas passa a vida toda enriquecendo outra pessoa, como o chefe delas, por exemplo. Mas não deixe isso te incomodar. Cuidar da própria vida aqui não significa necessariamente largar o emprego e abrir uma empresa só sua. Significa construir a sua coluna de ativos, mesmo enquanto mantém seu emprego fixo. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, sem você ter que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por exemplo, imóveis de aluguel, royalties ou até aplicativos que você cria depois do expediente e que as pessoas pagam para usar. Encontre e construa ativos que você entenda e goste. Ao mesmo tempo, mantenha seus gastos baixos. Quando tiver construído seus ativos, deixe o fluxo de caixa deles pagar pelos seus luxos, e não o seu salário. Lição número 23. Não deseje uma bolada de dinheiro. Imagine ter um poço de água, em contraste com ter uma caixa d'água. Não importa o tamanho da sua caixa d'água.
Um dia ela vai secar. Já o poço, se for bem cuidado, vai fornecer água para sempre. A verdadeira riqueza não é ter um grande montante de dinheiro parado. É se tornar a pessoa capaz de construir fontes de renda. Quando você domina essa habilidade, nunca mais precisa se preocupar em ficar sem dinheiro. É como andar de bicicleta. Depois que aprende, nunca esquece. Jim Rohn disse uma vez: quando perdi todo o meu dinheiro, percebi que só tinha perdido 10%. Os outros 90% eram a habilidade que me ajudaria a reconstruir tudo. Lição número 24. Como gastar sem culpa. Existem 2 dicas para gastar sem culpa. Primeiro, a regra do 2x. Sempre que quiser comprar algo, separe o mesmo valor e invista também. Por exemplo, se quer comprar um smartwatch de R$ 2.400, separe R$ 2.400 e deposite na sua conta de investimentos. 2 benefícios que você ganha com essa regra. Primeiro, você elimina a culpa de fazer uma compra cara, porque também está investindo o mesmo valor. Segundo, te faz pensar 2 vezes antes de comprar, já que vai precisar investir o dobro. Além da regra do 2x, a segunda dica é gastar com o que realmente traz satisfação a longo prazo. Vou te dar meu exemplo. Eu gasto R$ 5 em café quase todo dia na cafeteria. Eu costumava me sentir culpada e parei de gastar. Mas logo percebi que isso foi um erro. Por quê? Porque em casa eu me distraía muito. Na cafeteria sou mais produtiva. E trabalhar lá significa não precisar alugar um escritório. Ou seja, você precisa identificar o que realmente importa para você. Lição número 25. Cortar custos ou aumentar a renda. Cortar custos é importante. Mas vamos ser realistas. Existe um limite para o quanto você pode cortar. Claro, elimine gastos desnecessários, mas foque muito mais em aumentar sua renda. É isso que realmente muda o jogo. Lição número 26. Riqueza é aquilo que você não vê. Alguém pode parecer rico à primeira vista, mas aquele iPhone novo e o sofá novo podem ter sido comprados parcelados. E você não sabe o tamanho da dívida no cartão de crédito dessa pessoa. Riqueza é a renda que se guarda, não a que se gasta. Riqueza é a capacidade de comprar algo se precisar, sem se preocupar com o preço e sem precisar parcelar. Quando as pessoas dizem que querem ser milionárias, na verdade o que querem é gastar R$ 1 milhão. Mas gastar R$ 1 milhão é exatamente o oposto de ser milionário. Gastar dinheiro para mostrar para os outros quanto você tem é o jeito mais rápido de ficar sem nada. Lição número 27. Como economizar e aproveitar o dinheiro ao mesmo tempo. Seja qual for o valor que você tem no banco hoje, não aconteceu de um dia para o outro. É o resultado de escolhas que você fez ao longo dos anos. Tanto faz se você gasta mais ou economiza mais. Ambos se refletem na sua conta bancária. Então, como economizar mais sem abrir mão das coisas que gosta? A resposta é automatizar e criar um sistema que economize, invista e pague suas contas enquanto você dorme. Para automatizar suas finanças, primeiro, categorize os seus gastos. Depois, defina o percentual para cada categoria. Vamos ver um exemplo e fique à vontade para ajustar as porcentagens de acordo com a sua renda. Categoria 1, custos fixos. Vamos supor que você use 50% em custos fixos, como aluguel, contas e supermercado. Categoria 2, investimentos, 15%. Categoria 3, poupança de curto prazo, como o dinheiro que você está economizando para comprar uma casa ou uma viagem, 15%. E, finalmente, a categoria mais divertida, categoria 4, gastos sem culpa, 20%. Aqui estão coisas como restaurantes, roupas novas ou qualquer outra coisa que você quiser. Com um sistema desses, você pode gastar no que gosta e ainda economizar para o futuro. Lição número 28. Pague a si mesmo primeiro. A primeira coisa que você deve fazer ao receber o salário é guardar pelo menos 10% antes de pagar o aluguel, o banco e a internet. Deu para entender, né? E isso significa pague a si mesmo primeiro.
Não precisa ser exatamente 10%, apenas guarde o maior valor que puder. O importante é começar com algum valor, para treinar o seu músculo da poupança. Pense assim: cada real que você economiza é como um soldado no seu exército particular, lutando para trazer mais soldados. E esses novos soldados vão lutar por você também, trazendo ainda mais soldados. Esse ciclo continua sempre. Mas se você gasta sem pensar, é como mandar seus soldados para a guerra sem proteção. Eles morrem e não trazem reforços. Quanta imaginação, né? Lição número 29. Poupar ou investir? Qual vem primeiro? Para responder essa pergunta, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, descubra quanto consegue economizar em um ano. Por exemplo, se você consegue economizar R$1.000 por mês, então terá R$12.000 em um ano. Segundo, se for investir, calcule o retorno. Exemplo, se você tem R$10.000 para investir, com um retorno de 10% ao ano, vai ganhar R$1.000. Terceiro, compare esses números. Se sua poupança for maior, foque em poupar. Se o retorno do investimento for maior, foque primeiro em investir. E se os valores forem parecidos, faça os dois. Lição número 30. Torne-se um empreendedor. Aposto que quando estava crescendo, você ouviu muito. Estude bastante, tire boas notas e você vai conseguir um emprego em uma grande empresa. Mas com que frequência você ouviu? Estude bastante e torne-se um empreendedor. Muitas pessoas pensam que empreender é arriscado, então preferem a segurança de um emprego fixo. Mas quando você trabalha para uma empresa, só tem um cliente, o seu empregador. Já como empreendedor, você tem vários clientes. Empreendedores constroem a economia, geram empregos, desenvolvem o mercado imobiliário e investem. O governo precisa dos empreendedores. Caso contrário, não haveria empregos e nem impostos para arrecadar. Robert Kiyosaki recomenda fortemente que você se torne empreendedor, porque as leis e os impostos são pensados a favor dos empreendedores. Lição número 31. Tenha uma reserva de emergência de 3 a 6 meses. Se você gasta R$4.000 por mês, então sua reserva de emergência deve ficar entre R$12 e R$24.000, certo? A decisão depende do tipo de trabalho que você tem e do quão seguro se sente com sua renda. Se tem uma renda estável, foque em 3 meses. Mas se a renda varia muito ou depende de fatores externos, melhor juntar o equivalente a 6 meses. A reserva de emergência é somente para emergências. Comprar presente para sua mãe não é emergência. O aniversário dela é no mesmo dia todo ano. Então você deve se planejar para isso no seu orçamento. Lição número 32. Cuidado com certos especialistas financeiros. As melhores oportunidades de investimento não precisam de folheto publicitário. As melhores oportunidades nem chegam a sair do escritório. Elas são aproveitadas internamente. Por exemplo, quando um corretor encontra o melhor imóvel, ele não anuncia no site. Se puder, compra para ele mesmo ou garante que seja comprado pela sua empresa ou seus colegas. A conclusão é: muito cuidado com os especialistas financeiros de quem você busca conselho. Eles trabalham para uma empresa e são pagos por ela. Você acha que eles vão priorizar os interesses de quem? Lição número 33. Quanto vale uma taxa de 1%? Imagine que sua avó dá R$100.000 de presente para você e mais 100.000 para o seu irmão. Ambos acham que ainda não precisam do dinheiro e decidem investir no longo prazo. Seu irmão pesquisa e encontra uma empresa que cobra 1% de taxa e paga 11% de rendimento ao ano. Mas você não pesquisa e investe em uma empresa que cobra 2% de taxa, mas também paga 11% ao ano. 30 anos depois, vamos ver o impacto que esse 1% faz nos seus ganhos. Depois de 30 anos, o seu irmão terá aproximadamente R$1.744.000. Já o seu rendimento terá sido de R$1.326.000. Como você pode ver, era quase tudo igual,
mas a diferença de 1% na taxa gerou R$ 418 mil a menos para você. Em outras palavras, você perdeu 23,9% do rendimento por causa de uma diferença de apenas 1% na taxa. Lição número 34. Gaste dinheiro com a sua aparência. Não julgue um livro pela capa. É uma frase bonita, mas na prática, as pessoas te julgam pela aparência. Como você se apresenta afeta o que sente sobre si mesmo e também influencia a forma como os outros te enxergam. Vou te contar uma história interessante. Em um supermercado havia 2 bandejas de uvas. Uma custava 15 centavos o quilo, a outra estava embalada em sacos de polietileno e custava $2,35. A pessoa no caixa explicou que a única coisa que justificava a diferença de preço era a embalagem. Olha só, quando você está embalado do jeito certo, causa uma impressão melhor e até aumenta seu valor em negociações. Lição número 35. Identifique o seu fator latte. Segundo David Bach, independentemente do tamanho do seu salário, provavelmente você já ganha o bastante para ficar rico. Uma mulher no seminário do autor reclamou que mal tinha renda para sobreviver até o fim do mês. Então, como poderia ficar rica? Ao analisar os gastos dela, o autor descobriu que ela gastava cerca de $10 por dia em café e lanches antes do almoço. Ele calculou que se ela investisse $5 por dia com rendimento anual de 10%, poderia ter $1,2 milhão até a aposentadoria. Ela precisava mudar o estilo de vida latte que levava. Talvez você ache que isso não se aplica a você, porque não desperdiça dinheiro como ela. Mas a questão é, não percebemos o quanto desperdiçamos com pequenas coisas. Provavelmente o seu fator latte não é café, mas pode ser comer fora todo dia, cigarro, assinaturas não usadas ou até um segundo carro parado na garagem. Descubra o seu fator latte. Lição número 36. Quanto você deve poupar? Quando eu estava na faculdade, também trabalhava em uma empresa. Como era estudante, podia morar no dormitório coletivo e comer no refeitório universitário, que era muito barato. Assim, conseguia economizar 50% da minha renda. Mas quando me casei e me mudei para um apartamento, conseguia economizar no máximo 3%. Isso me deixou péssima, porque não conseguia poupar como antes. E esse era um grande problema de seguir uma taxa de poupança fixa. Se a vida é dinâmica, por que as economias deveriam ser estáticas? Por isso, o melhor conselho de economia é: poupe o que conseguir. Se você é solteiro e consegue guardar 40%, guarde 40%. Se é casado e tem filhos e só consegue poupar 2%, guarde 2%. Fazendo assim, você terá muito menos estresse e muito mais felicidade. Lição número 37. Quite suas dívidas. Quanto tempo vai levar para quitar seu carro, o financiamento dos seus estudos, o cartão de crédito e aquele empréstimo com seu irmão? Primeiro, anote tudo em uma tabela. Na coluna Item, escreva qual é a dívida. Em total a quitar, coloque o saldo restante para pagar a dívida. Use isso para ranquear suas dívidas da menor para a maior. A dívida com o saldo menor fica no topo. Em pagamento mínimo, anote o valor mínimo mensal que você paga. Por exemplo, seu cartão de crédito tem um saldo de R$3.000, pagamento mínimo de R$200. Empréstimo estudantil de R$10.000, pagamento mínimo de R$300. Financiamento do carro, saldo de R$20.000, pagamento mínimo de R$500. Em segundo lugar, use o método da bola de neve da dívida. Vou te explicar. Vamos supor que você ganha R$5.000 por mês. Primeiro, deduza as despesas básicas como alimentação, aluguel e contas. Digamos que gaste R$1.000 nisso. Sobrou R$4.000. Depois, pague o mínimo de todas as dívidas. Neste exemplo, o total mínimo das dívidas é R$1.000, restando R$3.000. Use todo o dinheiro restante para quitar a menor dívida primeiro, neste caso, o cartão de crédito. No mês seguinte, o cartão de crédito já terá sumido.
Você não precisará mais pagar os R$ 200 mensais do cartão. O que sobrou então foram o empréstimo estudantil e o financiamento do carro. Repita o processo até quitar todas as dívidas. Para acelerar ainda mais, encontre formas de ganhar dinheiro extra. Faça hora extra, arrume um trabalho paralelo ou venda coisas que não usa mais. A chave aqui é viver sem dívidas. Mas tem um ponto delicado: o financiamento da sua casa. Como viver sem dívida com um financiamento de 35 anos? Deixe isso fora da lista por enquanto. Por quê? É grande demais e pode te desanimar. Lição número 38. Por que você não pode desistir depois de alguns fracassos? Conheço pessoalmente muitas pessoas que tentaram abrir seu próprio negócio, falharam e desistiram depois de 3 ou 4 tentativas. Sempre me surpreende como elas esperavam ter sucesso tão rápido. Desistir depois de 3 ou 4 fracassos é como começar a ir à academia para entrar em forma, mas parar depois de alguns dias porque não viu resultado. Se você quer ficar em forma, precisa ser consistente. Tem que mudar o treino. Se não funcionar, tentar outra dieta. Procurar outro personal até achar o que dá certo para você. Infelizmente, as pessoas não aplicam a mesma mentalidade quando o assunto é ficar em forma financeiramente. Lição número 39. Para se aposentar cedo, trabalhe com algo que pareça brincadeira. Existem 3 formas de se aposentar. A primeira é economizar bastante para que o rendimento dos seus investimentos forneça uma renda estável todos os anos que seja mais do que suficiente para cobrir todas as suas despesas. A segunda, reduzir os gastos ao mínimo. É tipo viver como um monge. E a terceira é fazer algo que você ame tanto que nem pareça trabalho. No terceiro caso, pense em crianças brincando de Lego por horas. Elas ficam tão envolvidas e felizes que até esquecem de almoçar. Agora imagine serem pagas por isso. Isso sim é aposentadoria antecipada, fazer o que ama, porque é tão divertido quanto uma brincadeira. Você trabalha não porque precisa pagar boletos, mas porque gosta tanto do que faz que quer fazer isso o tempo todo. O que importa é viver hoje do jeito que você quer, em vez de adiar seus desejos para quando for financeiramente possível. Lição número 40. Torne-se o melhor no que você faz para ganhar muito. Torne-se excepcional no que faz e veja as oportunidades correrem atrás de você. Pense só. Você é o melhor mergulhador de águas profundas do mundo. Tem coragem de mergulhar mais fundo que qualquer um. Um dia, alguém descobre um navio cheio de tesouros afundado, mas não consegue alcançar. Quem eles vão chamar? Você. Olha, quem achou o tesouro teve sorte. Mas esse tipo de sorte cega é rara. Você, por outro lado, tem sorte porque cria a própria sorte ao se tornar o melhor no que faz. A maioria das pessoas espera a sorte chegar. Os inteligentes criam a sorte ao se tornarem excepcionais no que fazem.